quero usar por base o primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas, a partir do verso 15. Ao verso 18. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, feliz por retornar a esta casa, feliz por poder estar em pé. Verdade é que, pela graça de Deus, não podemos nos gloriar em nada, senão no Senhor e na sua força, que tem nos sustentado. Eu quero agradecer ao vosso pastor Bittencourt, pelo carinho dispensado a mim, a minha casa, pastor Arthur, que tem sido muito fratelo, amigo, tem dispensado tempo, palavras para mim. Eu sei que os irmãos, a maioria deve saber, faz 1 mês e 6, 7 dias que minha esposa faleceu, me deixando com os 2 filhos, mas não estou aqui lamuriando, estou dizendo que Deus permanece fiel, bom, longânimo, misericordioso, e vamos fiel até o fim. Agradeço a essa casa, a esse campo e os vossos pastores por tanto carinho que eu recebi. Louvo a Deus por isso, é uma honra estar nessa casa. Obrigado, pastor Arthur, pastor Bittencourt, pelas mãos estendidas. Feliz e muita responsabilidade, pastor Elias. Deus abençoe o senhor, no nome de Jesus. Prazer. Muito bem, meus irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com eles 15 dias e não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Queridos irmãos, nós vamos ver no capítulo de número 6, exemplo de espiritualidade missional. Se você está com a sua apostila, é sabido que o apóstolo Paulo é um exemplo missionário, o espírito, a vocação missionária na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos o mundo, ou parte dele, do antigo mundo, sendo impregnado pela pregação do evangelho por intermédio desse homem. Eu gostaria de destacar, nós temos aí vários tópicos brilhantemente escritos, mas eu queria destacar o período do chamado de Paulo, o período que nós chamamos do silêncio paulino, dos seus 14 anos, o lapidar de Deus em Paulo. E esse espaço de tempo, cronos, de 14 anos, onde Paulo, de Damasco, ele vai para a Arábia, fica 3 anos na Arábia. Passa em Jerusalém 15 dias, não é muito bem aceito, você sabe disso. Então ele desce a Tarso e fica ali cerca de 10 anos. Temos certeza que ele ficou ali na sinagoga, cultuando. Eu acho isso muito interessante, porque esse período nós vamos ver ações, embora o silêncio paulino, permeando todo o chamado da vida missional de Paulo. Todos os tópicos que nós vamos falar, ou alguns deles que eu vou tentar falar, nós vamos ver Deus lapidando nesse chamado. Você sabe que Paulo, sendo fariseu, doutor da lei, ele tem o seu chamado feito pelo Senhor na estrada para Damasco. Ananias ora, recupera a visão.
Há quem diga que Paulo já saiu pregando, ele saiu debatendo alguns assuntos porque era versado na lei. Mas nós não vemos Paulo já se intitulando e saindo a pregar. Paulo conhece muito da lei, mas pouco da graça. Paulo é versado no 613 sobre a lei, está sobre a vida dele. Mas o cristianismo é novidade para Paulo, a ponto que ele vai para a Arábia, vai se preparar. O espírito missional, a espiritualidade missional está em Paulo, está sendo despertada em Paulo. O chamado foi feito a ele em Atos 9. Mas entre o chamado e a realização do chamado, temos um espaço de preparação. Porque hoje nós temos um problema exatamente oposto do que Paulo faz, sendo versado na lei, conhecedor da lei. Dos 5 anos aos 13 anos, criado aos 13 anos, foi aos pés de Gamaliel, o maior ensinador daquele tempo, da casa de Hilel. Mas nós vemos Paulo se preparando. Me desculpe, irmão, mas não há desculpa para não se preparar para a obra de Deus. Não temos desculpa para não adquirir conhecimento, porque estamos vivendo hoje dias no Brasil, infelizmente, de muita gente cru. Infelizmente, eu costumo dizer que um microfone na mão de alguém despreparado é pior que um carro na mão de um alcoolizado. Vai ter problema. Eu estou vivendo um período da minha vida que alguns convites eu já não estou aceitando. Porque às vezes a gente passa muito estresse. Eu fui pregar agora esses dias, o culto começou às 16 horas, era 22 horas, ainda não tinha passado para a palavra. Eu sou assembleiano, acredito em profecia, mas irmão, é tanta coisa. O púlpito ficou apertado porque colocaram Miguel, o arcanjo, o serafim, eu não entendo mais isso. É uma falta de Bíblia, é um veneno na panela nos nossos dias. Mas tem uma geração, eu acredito, que tem ainda farinha para tacar nessa panela. E como isso? Se preparando. O apóstolo Paulo, ele mostra-nos isso, dedicando esses anos, se preparando. Então eu queria que você analisasse comigo. Quando Paulo de Damasco vai para a Arábia, onde fica esses 3 anos, Paulo não sai cru. Paulo vai ouvir o que antes chegaram dele. Ninguém nasce pronto, ninguém começa pronto. Precisamos sentar, precisamos ouvir. Deus escolhe Paulo. Deus primeiro vai trabalhar em Paulo para depois trabalhar com Paulo. Amém? Deus escolhe, Deus chama, mas esse lapso de tempo Deus vai trabalhar em Paulo para depois trabalhar com Paulo. Jesus chama a si, está escrito lá, Jesus chamando a si os 12. Jesus trabalhou nos 12, permeou o reino nos 12, permeou a visão do reino, a palavra do reino, trabalhou nos 12. Depois disse, ide. Se você não é trabalhado, lapidado por Deus, você não pode ser usado por Deus. Você tem que respeitar esse tempo. Eu fico a imaginar, para nós entrarmos no primeiro tópico, Paulo descendo a Tarso, talvez seus 10 anos ali, sentando na sinagoga, imagine você pregar para Paulo. Quantas vezes Paulo sentou na sinagoga para ouvir alguém que talvez não tinha o conhecimento dele? Ouvir alguém que não conheceu, não teve a visão, a audição que ele teve do próprio Cristo. Mas ele está sentado a ouvir porque isso é o tempo de Deus. É o tempo que a chamada está em você, mas ela ainda não foi manifestada. Estou pregando para pessoas que você tem a chamada, ela arde no seu coração. Mas ainda é necessário você sentar e ouvir alguém. Mas pastor, eu até canto melhor, eu prego melhor. Sente, ouça, aprenda, ore, consagre, chore. Aleluia.
Pessoas que não respeitam esse tempo. Por isso nós vemos hoje, infelizmente, na nossa nação, igreja sendo aberta que, às vezes, são pessoas que não respeitam o tempo da consagração. Sai se auto-intitulando, se auto-consagrando. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Não adianta querer se revelar e mostrar se Deus está te escondendo, irmão. Mas também quando chega a hora de Deus te revelar, te mostrar, pode Barnabé estar na Antioquia a 300 quilômetros, Deus vai soprar o seu nome no ouvido de Barnabé, dizendo, vai buscar ele. Muito bem. O primeiro tópico nós temos, concentrou esforço em 4 províncias. Quando examinamos Romanos 15, 18, 19, podemos notar 2 elementos que resumem o trabalho missionário de Paulo. Primeiro, ele direcionou seu esforço, particularmente ao mundo não judaico, para conduzir os gentios ao conhecimento, verso 18. Segundo, ele limitou seu trabalho principalmente à área geográfica do mundo romano, onde outros ainda não haviam atuado. Ele mesmo declara que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, verso 19. Sua missão se concentra nas 4 províncias mais populosas e prósperas. Primeira coisa, Paulo tem visão de crescimento. Paulo tem uma visão que a gente chama de empreendedora, uma visão empreendedora, visão de águia. Note que o chamado silêncio paulino, ele passa por 4 lugares. Agora, implantando o espírito missional, a obra missionária, ele implanta em 4 lugares. Eu falei para você que esse espaço do tratado da vida de Paulo se reflete na obra missional na vida de Paulo. Ele se coloca em 4 províncias que são lugares, vamos dizer numa linguagem, metrópoles. Porque Paulo quer alcançar o maior número de pessoas. Paulo está tendo a visão dizendo, o que eu prego tem potencial. E eu preciso de lugar que tenha potencial. Isso é acreditar naquilo que Deus te deu. Se você tem convicção do que Deus te deu, você pode pensar grande, projetar grande, sonhar grande, porque você sabe o que Deus te deu. O segundo pensamento que eu tenho sobre isso é que Paulo entende o seu chamado, ele sabe que foi chamado para os gentios. E eu acredito que nós temos um grande problema nisso com a pessoa entender o seu chamado. Porque há pessoas que ele fica variando, não sabendo. Ora eu quero ser missionário, ora eu quero dirigir igreja, ora eu quero cantar, ora eu quero ser pastor, ora eu quero fazer isso. Paulo, desde o momento que ele é chamado, ele identifica e sabe a vocação missional que está dentro dele. Pedro está cuidando dos judeus, da igreja, mas a vocação missional na vida de Paulo, o desejo por almas, o desejo por pregar a Cristo às nações está queimando dentro dele. Após 14 anos de espera, Paulo vai com Barnabé, vai com João Marcos e começa a implantar o reino do Senhor. É metrópole, vou entrar lá, vou levar a palavra, vidas vão se achegar. Mas é um bairro grande, é uma cidade grande, mas eu tenho potencial. Jesus me fez uma promessa, eu tenho um chamado. Existe uma palavra que queima no meu coração. Nós não temos que se envergonhar da palavra que Deus nos deu. Ouse acreditar naquilo que Deus depositou dentro do seu coração. Deus não te chamou para ficar apertado no espaço, num cubículo, para ser, como dizem por aí com todo respeito, uma pequena igrejinha. Não, existe um potencial dentro de você e você tem que valorizar isso que Deus te deu. Paulo entende isso, mas muito bem, vamos correr. Eu falo mais sobre os outros, se você puder. Vai comigo no tópico 5. Mantinha contato com a igreja base. Nós vemos isso no espaço do chamado de Paulo.
Ele fica 3 anos na Arábia, mas ele vai ver o apóstolo Pedro. E agora nós vemos nas 3 viagens missionárias, Paulo prestando relatório, Paulo prestando contas. Vamos ler. Embora Paulo fosse chamado diretamente por Deus para ser um missionário, Atos 13, verso 2, Atos 9, verso 15, ele é confirmado e enviado por uma igreja local. Paulo entendia que o missionário deveria ter uma base forte e ao fim de cada viagem, ele sempre voltava a Antioquia para prestar seus relatórios. Paulo, mesmo sendo chamado, irmãos, não deixou de ter contato com a sua igreja base. Ele não era independente. Vou dizer de novo, Paulo nunca foi independente. Um chamado grandioso na vida dele. Mas ele respeitava que tinha alguém a prestar contas. Relatório não é apenas uma prestação de contas, mas sim uma demonstração de humildade e honra. Prestação de conta não é apenas prestar conta, é uma demonstração de honra, humildade, fidelidade para com quem está fazendo e para quem está fazendo. Vamos ver o exemplo de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo. No Evangelho segundo escreve João, capítulo 17, verso 4. Vamos ver alguém prestando conta. Evangelho segundo escreveu João 17, do versículo 4 ao versículo 8. Se nós estamos falando de relatório, vamos ver quem está dando relatório nesse episódio. Verso 4 ao verso 8. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia. Olha quem está falando. Jesus. Segue o verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 7 agora. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha que Jesus usa a palavra agora já tem conhecido. Jesus está dizendo a obra que ele está realizando e realizou na terra. Verso 8 para nós concluirmos. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. Têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Estamos falando de Jesus, na sua oração, prestando contas. Agora, se Jesus prestava conta, se Paulo prestava conta, por que nós não queremos prestar conta? Olha para o teu irmão e diga, nós temos que prestar conta sim. Você tem que aprender que aqui você vai prestar conta. E um dia, perante o grande tribunal de Cristo, você vai ter que prestar conta sim. Ter uma igreja base é ser pastoreado, cuidado, tratado, discipulado. Ninguém se autopastoreia. Existe um câncer crescendo no Brasil que se intitula os desigrejados. Eu sou meu pastor. Não preciso ir na igreja. Você nota que diz assim, Jesus, como de costume, foi à sinagoga. Era aleluia mesmo, irmão. Porque se Jesus tinha o costume de ir para o culto, quem somos nós para não ir ao culto? Você precisa ser pastoreado. É interessante, igreja, você tem um pastor, existe um cajado na mão dele.
Existe uma palavra de estratégia que vai ser liberada sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Tópico de número 7. Trabalhava sempre em equipe. Aleluia, irmãos. Isso aqui é gostoso. Paulo, em todas as suas viagens missionárias, teve companheiros. Barnabé, João Marcos. Na primeira viagem, Atos 12, e Silas, depois Lucas, Timóteo, na segunda, Atos 15. Para ele, a pregação do evangelho exigia um esforço conjugado. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo sempre se associou ao maior número de pessoas possíveis. Basta observarmos quantos nomes aparecem em suas epístolas. Paulo, desde fariseu, trabalhava em equipe. Por mais problema que uma equipe possa ter, é melhor ter uma equipe. Pastor de igreja, líder de departamento, eu sei que dá problema. Eu dirigi igreja na minha vida, por isso que eu fiquei careca. Dá dor de cabeça mesmo. Mas é melhor ter dor de cabeça, ter problema, mas ter equipe. Você vai ver que Paulo teve problema com Barnabé. Deu problema com João Marcos. Tantas questões. Mas você vê lá em Atos 16, quando ele está preso com Silas. Coisa boa ter alguém do seu lado, mesmo que chorando. Mesmo que sangrando, algemado. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, sempre tem uma promessa dizendo: estarei no meio de vós. Ter equipe é saber lidar com diferença. Ter equipe é saber que tem alguém melhor do que você, irmão. Podia até dar mais glória a Deus por isso. Você tem que ter a consciência. E uma equipe me traz isso. Cada um tem o seu talento, a sua individualidade. E tem gente melhor do que a gente. Tem alguém que vai explanar a palavra melhor do que você. Tem uma visão de administração melhor do que a sua. Você vai ter alguém que tem mais cordialidade, visão do que você. Paulo sempre trouxe alguém com ele. Não faça sozinho. Você não é Superman. Você precisa de alguém do seu lado. E é coisa boa ter alguém do nosso lado. Eu vejo isso no milagre que Jesus faz no casamento. Quando Maria chega para Jesus e diz assim para Jesus: acabou o vinho. Eu acho muito interessante, estou abrindo um parênteses para falar sobre isso. A gente precisa de alguém para alertar quando acaba o vinho da festa. Eu explico. Acabou o vinho, problema de Maria? Não é. Problema do noivo. Maria poderia ficar indiferente. Amém ou não amém? Mas ela vai até Jesus e diz: Jesus, tem um problema, acabou o vinho. Coisa boa ter alguém como Maria perto da gente. Porque tem gente que está percebendo que o seu ministério acabou o vinho e não está falando nada. Você não está pregando como antes. Você não está orando como antes. E tem gente que faz de conta que está tudo bem. Eu não preciso de gente assim não. Eu quero alguém perto de mim que vai puxar meu paletó e dizer assim: rapaz, vamos orar um pouquinho? Vamos ler Bíblia um pouquinho? Você não está como antes não. Vamos descer um pouquinho para a casa do oleiro. Mas não é gostoso ouvir isso, mas é bom. A minha esposa foi uma guerreira comigo, irmão. Porque tem vezes que a gente prega, a gente desce feliz. É natural, Deus honrou. Eu entrava no carro e dizia assim: precisa orar mais, hein? Já te vi com essa mensagem, ó, você ali foi assim. Irmãos, não é balde de água fria, não. É alguém chamando assim: põe o pé no chão. Você não é Superman, não. Pé no chão. Isso é o benefício de você ter uma equipe.
É o benefício de você ter pessoas para cooperar com a obra de Deus ao seu lado. Mas sobre equipe, você cuida da sua equipe? Pergunte para quem está perto de você, você cuida da sua equipe? Nós vemos na Bíblia Paulo cuidando da sua equipe. Você vê Paulo medicando ou orientando Timóteo. Você vê Paulo escrevendo uma carta para auxiliar Onésimo. Ele tem preocupação com a equipe. Eu falo isso com temor ao meu coração. Mas você, líder, pastor de uma congregação, se você tem alguém na sua equipe passando necessidade, passando luta familiar, e você não se importa, consegue deitar e dormir, eu convido você nesta manhã a rever seus conceitos. A gente não pode ser indiferente com alguém passando problema debaixo dos nossos olhos. Nós não podemos ser indiferentes, saber que alguém está terminando o relacionamento. Alguém está sofrendo com um filho na boca de fumo, com viciado em droga. Não podemos ser indiferentes, saber que alguém está faltando alimento na sua casa, você comendo a sua macarronada no domingo. Alguém com dificuldade para pagar seu aluguel e você deitado assistindo uma televisão no seu confortável sofá. Eu acredito no evangelho de um que se importa com o problema do outro. Você pode adorar o Senhor Jesus por isso. Você tem que se importar com os problemas de sua equipe. Nós vemos isso no espaço que eu disse a vocês, do silêncio paulino. Quem seria Paulo? Está certo que é o chamado de Deus, mas Deus usou quem? Primeiro, Ananias, que foi lá na casa do crente Judas. Olha que interessante isso aqui, irmãos, preste atenção nisso. Paulo estava indo para Damasco para matar, talvez, prender, talvez, Judas. E agora ele está hospedado na casa desse homem. Precisou de alguém. Ananias foi orar por ele. Barnabé foi buscar ele lá em Tarso. Então isso se reflete no ministério de Paulo. Ele sabe que ninguém faz a obra sozinho. Era glória a Deus, irmão. Fale para quem está perto de você, ninguém faz a obra sozinho. A prova disso é que Jesus deixou o Consolador para você não ficar sozinho. Aleluia. Muito bem. Você pode virar a página da sua apostila, ou não, o tópico 8. Vamos falar sobre isso. Isso aqui estava muito querendo falar. Comunicou uma mensagem imutável. Paulo sabia que era um mensageiro escolhido para anunciar uma mensagem de Deus, que haveria de afetar toda a humanidade. 2 Coríntios 5,19. A mensagem era produzida por ele, não era produzida por ele mesmo. 1 Tessalonicenses 2,13. Ele foi chamado e enviado, 1 Coríntios 15,14. E a sua própria vida havia sido transformada por esta mensagem, que agora pregava com toda a intrepidez e confiança. A única mensagem de Paulo, meus irmãos, era da salvação. Vou dizer de novo. A mensagem pregada no ministério paulino é a mensagem salvífica. Tem melhor mensagem para se pregar do que a mensagem da cruz, da salvação? É verdade que de várias formas. Aos gregos, com mais filosofia. Aos incautos, aqueles que não tinham conhecimento, uma mensagem mais simples. Mas a mensagem era única, salvação. Essa mensagem vinha de um convívio com Deus e com o Espírito Santo. Eu quero dizer isso de novo. A mensagem pregada por Paulo é uma mensagem que vinha de um convívio com Deus e com o Espírito Santo. Sou apto ao estudo. Eu estudo até hoje. Me programo ano que vem para fazer pós.
Mas não tem nada melhor para gerar mensagem do que o Espírito Santo de Deus. Melhor do que livro, melhor do que internet. Existe duas formas da mensagem ser gerada, a mensagem imutável. Primeiro, oração. Fala para o teu companheiro, para a tua companheira que está perto de você, na oração ainda Deus dá mensagem. Com todo o respeito que você merece, eu devo a você, irmãos. Mas eu tenho dificuldade de entender um crente que não ora. Eu vou dizer de novo isso. Sou crente, mas não oro. Tem certeza que tu é crente, irmão? Eu sou obreiro, mas não oro. Tem certeza que tu é obreiro mesmo? Porque estamos vivendo dias que tem pessoas que não oram. Pregador que não ora. Cantor que não ora. Líder de departamento que não ora. Aí é problema no departamento. Discussões bobas por uniforme, por quem prega, por quem canta, falta de oração. Se você, com todo respeito, irmão, mas se você é líder, se você é músico, se você tem função na casa de Deus, mas não gosta de oração, por favor, devolva seu cargo. Labai, assumi, candalai. Mas eu tenho talento, pastor. Talento tem de sobra. Mas eu canto bem, pastor, eu toco bem. Porque tem gente, eu não estou desprezando fazer com excelência. Eu sou a favor de fazer as coisas de Deus com excelência. Deus merece o melhor. Sabe cantar? Cante. Sabe tocar? Cante. Toque. Mas aí eu vou dar um exemplo. Pega o guitarrista. E a parte do solo é a parte que o guitarrista mais gosta, não é verdade? Aí ele acha que, uau, uau, Deus vai olhar lá em cima e dizer, uau. Filho, vem ver esse solo que ele está fazendo. Aí chega na hora do vocal fazer, ele solta aquela voz, coisa linda. Eu amo isso. Aí tem pessoa que acha que Deus vai olhar lá de cima e diz assim, oh, demais, vou trazer ele aqui para cantar no coral. As suas técnicas, a sua habilidade não move os céus. Ainda o que movimenta o céu é um coração contrito, quebrantado. Precisamos de gente boa assim. Mas o que a igreja está clamando nesses dias são pessoas com lágrimas nos seus olhos, joelho no chão. Você pode adorar. Irmãos, eu sinto a presença de Deus porque estou pregando um Paulo que anunciou a Filipenses, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, mas estava preso, abandonado. Estamos lendo cartas paulinas que foi gerada embaixo de perseguição, fome, naufrágio, chicoteadas, cadeia, mas são mensagens impregnadas com a unção do Espírito Santo do Senhor. É disso que a igreja precisa. Não deixe, por favor, pastor, pregador, pastora, o comodismo dos nossos dias tirar a vida da sua mensagem. Pastor, mas não tenho tempo. Dá um tempo sim. Pastor, mas trabalhe. Pastor, mas chego em casa cansado. Quem quer dá um jeito. Mas por favor, não sirva a sua igreja, a igreja que Jesus te confiou, com mensagens frias, calculistas. Traga uma mensagem, nem que seja aquela mais simples. O Senhor é o meu pastor. E na verdade não é nada de simples, mas impregnada com a graça, impregnada com a vida do Evangelho. Oh, você pode adorar o Senhor por essa palavra imutável. A mensagem imutável é aquela que confronta. A mensagem imutável é a mensagem do reino. A mensagem imutável é que Cristo vai voltar. Aleluia. O mesmo Jesus que chamou Paulo em Damasco, que confirmou e chamou novamente em Tarso, é o mesmo Jesus que vai manifestar para você no cárcere, no porão do navio. Aquele chamado quando você estava lá na sarjeta,
Oh, aleluia, entendi isso. Paulo passa em Jerusalém, não é bem-vindo, 15 dias. Ele vai lá para Tarso, fica ouvindo o pregador, fica ouvindo o rabino. Ele é fazedor de tendas. Você sabe que a profissão dos hebreus é passada de pai para filho. Está ele fazendo tendas, cortando couro, costurando couro. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu acredito uma mensagem no coração dele queimando: eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, costurando tenda, cortando couro, sentando para ouvir alguém. A mensagem para pregar, mas não tem oportunidade. No coração dele: eu vou te usar. Eu vou te usar, eu vou te usar, eu estou pregando para você, Paulo, que está passando esse tempo do silêncio, é para você que eu estou pregando. 14 anos, lá em Tarso, uma vez parece e pergunta para alguém: você conhece o Paulo, o Saulo, fabricante de tenda? Sei sim, está lá na fábrica de tenda. Está lá irmão Saulo cortando couro, costurando couro. Mas lá vem Barnabé. Ei, você não está vendo, mas tem Barnabé vindo já, para dar tempo, aleluia, para chamar você para essa vocação que está dentro de você. A oportunidade vai vir para as suas mãos. Quem está esperando em Deus não precisa comprar oportunidade, não precisa forçar a porta, não precisa forçar a oportunidade. Barnabé está chegando. Alamachuri candalaia, uramaiachui candeleia. Aguenta esse tempo, pastor, mas essa vocação está ardendo dentro de mim, eu sei. Quando eu fui a Araraquara pela primeira vez, meu pastor me levou lá. Era a cada 2 meses uma oportunidade. Depois, uma quinta por mês. Depois, 2 quintas por mês. Até o dia de 4 quintas ao mês. Até o dia de dizer: vai dirigir congregação. Respeite esse tempo. Seja fiel nesse tempo. Vai costurando couro, vai armando tenda. Pastor, mas eu tenho uma mensagem, mas não tenho oportunidade. Pregue. Oh, aleluia. Você não precisa de um microfone para pregar. Você não precisa de um púlpito para pregar. Tem tantas vidas aí clamando por um pregador, por uma mensagem salvífica. Mas estou pregando nessa manhã que Barnabé está chegando. São 300 quilômetros que está sendo rompido. E o tempo da manifestação da promessa está vindo para a sua vida. Parece que eu vejo Paulo costurando, armando tenda, fazendo tenda. Barnabé chegando e dizendo: paz do Senhor, irmão Paulo. Vamos, porque o tempo da promessa chegou na sua vida. Você pode levantar sua mão e adorar o nome do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor por isso. Essa mensagem imutável. Paulo sabe o período de espera, o período de preparação que ele teve. Isso dá base para ele nunca ter mudado essa mensagem salvífica. E morreu dizendo: combati o bom combate, guardei, preservei, não me tiraram. Passei tantas lutas, chicoteadas. Demas me abandonou. A palavra no grego usada para Demas, desamparou, na verdade, é pior do que abandono. Porque abandono é simplesmente sair de perto. Desamparar é deixar você no momento de precisão. Paulo foi traído, abandonado, preso, mal compreendido. Mas ele termina dizendo: guardei. Oh, aleluia. A mensagem imutável do reino eu guardei. Para mim terminar minha participação, não mude a mensagem, mude você. Vou dizer de novo: pastor, mas está tudo modernizando. Não mude a mensagem, mude você.
Não mude a mensagem, mude você. O Lamachuricandalaia. Deus conta com você. Esse espírito missional vai sustentar você.